Olá, espero que você esteja bem. Hoje eu gostaria de dar continuidade à reflexão que iniciamos no vídeo passado acerca do altruísmo. Para isso, novamente lerei alguns trechinhos deste livro de Mathieu Ricard, chamado A Revolução do Altruísmo. Me acompanhe. De acordo com o dicionário Larousse, o altruísmo seria uma preocupação desinteressada com o bem-estar do outro. Mathieu Ricard aponta que existem inúmeras definições deste fenômeno que chamamos de altruísmo, e algumas vezes essas definições são contraditórias entre si. A palavra altruísmo, derivada do latim walter, outro, foi utilizada pela primeira vez no século XIX por Auguste Comte, um dos pais da sociologia e fundador do positivismo. O altruísmo, segundo Comte, supõe a eliminação dos desejos egoístas e do egocentrismo, assim como a realização de uma vida dedicada ao bem-estar do outro. Quando eu li isso, fiquei pensando com os meus botões. Será que nós, que vivemos uma vida comum, trabalhamos, pagamos boletos, assistimos séries, temos a capacidade de sermos altruístas, ou seja, de levar uma vida dedicada ao bem-estar dos outros? É uma coisa para se pensar, mas talvez valha a pena ver outras definições para ver se isso é possível. O filósofo americano Thomas Nagel define o altruísmo como uma inclinação para agir considerando o interesse de outras pessoas e ausência de segundas intenções. Alguns autores enfatizam a passagem à prática, enquanto outros consideram que é a motivação que define o altruísmo e qualifica nossos comportamentos. O psicólogo Daniel Batson, que dedicou sua carreira ao estudo do altruísmo, afirma que o altruísmo é uma motivação cuja finalidade última é aumentar o bem-estar do outro. Ele distingue claramente o altruísmo como finalidade última, meu objetivo é explicitamente fazer o bem ao outro, e como meio, faço bem ao outro em virtude de realizar meu próprio bem. A seus olhos, para que uma motivação seja altruísta, o bem do outro deve constituir uma finalidade em si. Kristen Monroe, professora de Ciências Políticas e Filosofias na Califórnia, propõe reservar o termo altruísmo a atos realizados para o bem do outro mediante um risco e sem esperar retorno. Segundo a autora, as boas intenções são indispensáveis ao altruísmo, mas não bastam. É necessário agir e o ato deve ter um objetivo preciso, contribuir para o bem-estar do outro. No entanto, a autora reconhece que os motivos do ato contam mais que suas consequências. Mathieu Ricard aponta que é a motivação que dá cores a nossos atos. Nossas motivações, quaisquer que sejam, benévolas, malévolas ou neutras, dão cores a nossos atos, tal como um tecido dá cor ao pedaço de cristal sobre o qual se encontra. A aparência de nossos atos por si não permite distinguir um comportamento altruísta de um comportamento egoísta, uma mentira destinada a fazer o bem de outra proferida para prejudicar. Se uma mãe empurra bruscamente seu filho em direção à calçada para evitar que seja atropelado, seu ato é violento apenas na aparência. Se alguém aborda você com um grande sorriso e o cobre de elogios com o único fim de fraudá-lo, sua conduta pode parecer benevolente, mas suas intenções são manifestamente egoístas.
considerando nossa capacidade limitada para controlar os fatos externos e nossa ignorância da extensão que irão adquirir a longo prazo, também não podemos qualificar um ato de altruísta ou egoísta com base na simples constatação de suas consequências imediatas. Dar droga a um copo de álcool a alguém que está em período de desintoxicação, sob o pretexto de que sofre com sintomas de abstinência, irá propiciar, sem dúvida, um alívio momentâneo. Porém, esse gesto não lhe fará nenhum bem a longo prazo. Por outro lado, em qualquer circunstância, é possível examinar atenta e honestamente nossa motivação e determinar se é egoísta ou altruísta. O elemento essencial, portanto, é a intenção que sustenta nossos atos. A escolha dos métodos revela conhecimentos adquiridos, perspicácia e capacidade para agir. Atribuir mais valor ao outro e sentir-se envolvido por sua situação são dois componentes essenciais do altruísmo. Sobre os componentes do altruísmo, vamos conversar mais para frente em outros vídeos. Mas será que para sermos altruístas precisamos fazer grandes sacrifícios? Vamos refletir um pouco junto com Mathieu. O fato de sentir alegria em fazer o bem a outro ou de extrair além disso os benefícios para si mesmo não torna em si um ato egoísta. O altruísmo autêntico não exige que soframos ao auxiliar os outros e não perde sua autenticidade se vier acompanhado de um sentimento de profunda satisfação. Assim também, a própria noção de sacrifício é muito relativa. O que parece ser um sacrifício para alguns é sentido como realização por outros, tal como ilustra a história a seguir. Sanjit Banker Roy é um jovem, 20 anos, filho de uma boa família, educado em um dos mais prestigiados colégios da Índia. Ele estava destinado a uma bela carreira nessa etapa da vida. Sua mãe já o via médico, engenheiro ou funcionário do Banco Mundial. Isso era 1965 e uma fome terrível assolou a província de Bihar, uma das mais pobres da Índia. Banker, inspirado por Jay Prakash Narayan, amigo de Gandhi e grande figura moral indiana, decidiu ir ver in loco, juntamente com amigos de sua idade, o que acontecia nos vilarejos mais afetados. Voltando semanas mais tarde, transformado, declara a sua mãe que queria viver em um vilarejo. Após momentos de silêncio, consternada, sua mãe lhe pergunta: "E o que você vai fazer no vilarejo?" Banker responde: "Trabalhar como operário, não qualificado para abrir poços." Conta Banker: "Minha mãe quase entrou em coma." Os demais membros da família tentaram acalmá-la, dizendo: "Não se preocupe, como todos os adolescentes, ele está em crise de idealismo. Dê-lhe algumas semanas e ele voltará desiludido." Porém, Banker não volta e permanece 40 anos nos vilarejos. Durante 6 anos, usa a britadeira para abrir 300 poços nos campos do Rajastão. Sua mãe não lhe dirige a palavra por anos. Quando ele se muda para o vilarejo de Tilônia, as autoridades locais também não o compreenderam. "Você é procurado pela polícia?" "Não." "Foi reprovado nos exames?" "Ou não conseguiu um cargo de funcionário público?" "Não." Alguém de seu nível social
e dotado de semelhante nível de educação, não estaria em seu lugar no pobre vilarejo. Bunker percebeu que poderia fazer mais do que cavar buracos. Constata que os homens com estudos saíam para viver nas cidades e não contribuíam em nada para ajudar nos vilarejos. Os homens são inúteis, conta ele com malícia. Ele que está falando, tá? Não sou eu. Mais apropriado seria então educar as mulheres e particularmente as jovens avós de 35 a 50 anos, que dispunham de maior tempo que as mães de família. Embora fossem analfabetas, era possível capacitá-las como engenheiras solares, competentes na fabricação de painéis solares. Além do mais, havia pouco risco que deixassem suas comunidades rurais. Bunker foi ignorado por muito tempo, criticado pelas autoridades locais e organizações internacionais, inclusive o Banco Mundial. Mas perseverou e capacitou centenas de avós analfabetas, possibilitando a eletrificação solar para aproximadamente 1.000 comunidades rurais na Índia e em outros países. Sua ação é agora apoiada pelo governo indiano e outras organizações, além de ser reconhecida no mundo inteiro. Ele também criou programas destinados a utilizar o know-how ancestral dos camponeses, em especial a maneira de coletar a água da chuva para alimentar cisternas com capacidade suficiente para suprir as necessidades anuais das populações rurais. Antes, as mulheres eram forçadas a várias horas de caminhada cotidiana para carregar pesados recipientes de água, geralmente poluída. No Rajastão, Bunker fundou um colégio chamado, na tradução, de Colégio dos Pés Descalços, no qual nem mesmo os professores possuem algum diploma, mas compartilham suas experiências fundamentadas em anos de prática. Todos vivem com simplicidade, no estilo das comunidades de Gandhi, e ninguém recebe mais do que 100 euros por mês. Ele, é claro, reconciliou-se com sua família, que agora se orgulha dele. Assim, durante muitos anos, o que parecia a seus próximos um sacrifício desmedido, constituiu-se para ele um sucesso que o enche de entusiasmo e satisfação. Em vez de desencorajá-lo, as dificuldades encontradas no caminho estimularam sua inteligência, compaixão e faculdades criativas. Agora, após 40 anos, Bunker desenvolveu muitos projetos notáveis em 27 países. Ademais, todo o seu ser irradia a felicidade por uma vida de pleno êxito. Para ensinar a população rural de maneira estimulante, Bunker e seus colaboradores organizam apresentações com grandes bonecos de papier-mâché. Acenando aos que os desconsideravam, os bonecos são fabricados com relatórios reciclados do Banco Mundial. Olha que ironia! Bunker cita Gandhi. Primeiro, eles o ignoram. Depois riem de você. Depois o combatem. Então você ganha. Para finalizar, vou citar uma reflexão de Mathieu Ricard. Continuamos a pensar um pouquinho em altruísmo nos próximos vídeos. Fundamentalmente, à medida que impregna nossa mente, o altruísmo é expresso de modo instantâneo quando somos confrontados com as necessidades do outro. Como afirmava o filósofo americano Charles Taylor, a ética não se refere somente
ao que é bom fazer, mas ao que é bom ser. Essa visão permite situar o altruísmo em uma perspectiva mais ampla e levar em consideração a possibilidade de cultivá-lo como uma maneira de ser. Por hoje é isso. Agradeço a sua paciência com minhas escorregadas na leitura. Espero que tenha sido útil. Até mais!